Boa noite. Seja bem-vindo ao Adormecendo Consciência. Respira fundo. Deixa o corpo se acomodar. Sente o peso leve do travesseiro sob tua cabeça. E imagina por um instante que tudo que te cerca, as paredes do quarto, o ar que respiras, o som distante do vento, até mesmo os teus pensamentos, pode não ser exatamente o que parece. Hoje, quero te convidar a caminhar comigo por um território onde o real e o imaginário se tocam com delicadeza. Um território em que o chão parece firme, mas pode ser apenas luz condensada, vibração, informação pura. Talvez, quem sabe, o próprio universo seja assim, um imenso holograma projetado sobre o nada, um espetáculo de energia e forma sustentado apenas por leis invisíveis. Pensa nisso, o universo pode ser uma imagem, não no sentido frágil e ilusório da palavra, mas como algo que se reflete, que contém dentro de si o todo, como uma gota d'água que guarda o reflexo do oceano inteiro. Se tudo o que existe é informação, talvez sejamos feitos do mesmo tecido que compõe as estrelas, os sonhos e as memórias que se repetem em silêncio dentro da cabeça. Imagina o cosmos como um grande mar de dados, uma superfície onde cada ponto contém o código de tudo que já existiu e existirá. E nós, pequenos observadores flutuando nesse mar, talvez sejamos como ondas que se levantam apenas por um instante antes de voltar ao fundo. E nesse breve instante, chamamos o que sentimos de vida. Há algo de profundamente belo nessa ideia, porque ela nos coloca dentro de um enigma, e não fora dele. Não somos apenas espectadores do universo, mas parte do próprio enredo que ele conta, um enredo que se dobra, se reflete e se reescreve a cada segundo. E talvez o universo seja exatamente isso, uma história sendo contada para si mesmo, através de tudo o que há. A física moderna, especialmente a teoria quântica e a gravidade de Einstein, vem desenhando um quadro estranho, quase desconcertante, mas irresistível. Tudo indica que espaço e tempo não são absolutos, não são o palco fixo onde as coisas acontecem, mas sim elementos dinâmicos, elásticos, maleáveis. O tempo pode se esticar e se contrair. O espaço pode se curvar. E onde o espaço se dobra ao extremo, nasce o abismo negro, o buraco negro, essa criatura cósmica que devora tudo, até a própria luz. Foi observando esses abismos que alguns cientistas começaram a suspeitar de algo extraordinário. Quando uma estrela cai num buraco negro, suas informações, a descrição completa de cada átomo, de cada fragmento que a compunha, parecem se perder. Mas a natureza, curiosamente, não aceita o esquecimento. De algum modo, dizem os cálculos, a informação continua ali, espalhada sobre a superfície do buraco negro, como se estivesse gravada na sua pele. É como se o segredo de um ser estivesse inteiro no contorno do seu corpo, e não em seu interior. E foi então que surgiu a hipótese que abalou o modo como pensamos o cosmos. Talvez tudo que existe dentro do universo seja, na verdade, uma projeção de algo codificado nas suas bordas. Como se nós, aqui, neste momento, fossemos sombras tridimensionais projetadas a partir de um tapete de informações que recobre o infinito. Não há um dentro ou fora. Há apenas camadas de interpretação, perspectivas. A ideia é tão vasta que beira o poético. Um universo holográfico. Um espaço onde cada partícula, cada raio de luz, cada respiração, é a tradução de uma fórmula gravada num horizonte longínquo. E se isso for verdade, se a realidade for um holograma, então o próprio conceito de realidade muda. Porque aquilo que parece sólido e definitivo pode ser apenas uma leitura temporária de um código eterno. E, de certo modo, essa teoria nos aproxima de antigas intuições humanas. Por milênios, poetas e filósofos disseram que o mundo visível é apenas um reflexo do invisível, que a verdade está escondida sob camadas de aparência. Platão falava das sombras na caverna. Os hindus chamavam o mundo de Maya, a ilusão. E agora, curiosamente, a física parece tocar o mesmo acorde. Com equações e experimentos, ela nos diz: o que tu chamas de realidade pode ser apenas uma projeção de algo mais profundo. Não é fascinante como ciência e filosofia, tantas vezes afastadas, acabam se encontrando aqui, nesse território difuso entre o ser e o parecer? É como se, no fim das contas, todas as perguntas humanas fossem ecos de uma mesma busca. Queremos entender o que é real. Queremos saber se estamos acordados ou sonhando.
Queremos saber se o universo é uma casa construída de pedra ou um espelho construído de luz. Mas talvez não devamos correr atrás da resposta. Porque a resposta, se vier, pode ser apenas outra pergunta vestida de certeza. O que importa agora é sentir a vastidão dessa dúvida. Sentir o peso leve dessa possibilidade, a de que nada é exatamente como parece. Imagina, por um momento, que a tua vida inteira é um reflexo. Cada lembrança, cada rosto, cada som, tudo sendo formado na superfície de uma realidade maior, inacessível, mas real. Isso não tornaria tua vida menos verdadeira. Pelo contrário, daria a ela uma delicadeza infinita. Porque, se tudo for projeção, então cada gesto, cada pensamento, é um lampejo precioso de um código cósmico que se repete só uma vez. E talvez o universo seja mesmo isso, uma forma de poesia feita de equações. Um poema em que cada verso é uma galáxia. Um poema que fala sobre si mesmo, sobre o fato de existir. E nós, os que observam, somos o eco desse poema tentando entender a própria voz. Há um conforto sutil em imaginar o universo como um holograma. Porque, se for assim, nada se perde de verdade. A morte, o esquecimento, o fim, tudo isso pode ser apenas mudança de perspectiva, como quando uma imagem se move e revela outra escondida sob a luz. Tudo continua gravado em algum lugar, mesmo que invisível. E enquanto a mente se deixa levar por essa ideia, devagar, como quem observa a poeira dançando num raio de sol, o mundo começa a parecer um pouco mais estranho, e um pouco mais belo. As paredes do quarto, a textura do ar, o som distante da noite, tudo ganha uma nova densidade, como se cada detalhe carregasse uma história infinita. Talvez seja isso que o universo quer que a gente sinta, que há profundidade até naquilo que parece plano. Que há mistério até no silêncio. E é nesse mistério que começaremos a navegar. Sem pressa. Sem destino. Apenas deixando que a pergunta ecoe. E se o universo for apenas um holograma? Às vezes eu penso que o universo, esse imenso palco onde tudo acontece, é como um velho contador de histórias. Ele não fala rápido. Não grita. Apenas sussurra, em linguagem de luz e gravidade, as mesmas ideias com vozes diferentes. Cada estrela é uma palavra, cada planeta é uma vírgula, cada vida é uma pausa breve entre dois pensamentos. E é curioso, quando olhamos para o céu à noite, temos a impressão de ver um espaço cheio de coisas, pontos, distâncias, vazios. Mas a física nos diz que talvez o que chamamos de espaço seja apenas uma superfície que parece tridimensional, uma projeção que engana os nossos sentidos. Um holograma. A ideia começou como um eco distante dentro da cabeça de físicos teóricos, mas hoje ela se espalha entre laboratórios e aceleradores de partículas. É mais do que uma metáfora, é uma possibilidade matemática. Segundo ela, todo o universo que percebemos pode ser descrito por informações contidas em uma superfície bidimensional, exatamente como um holograma comum. Um holograma, se tu lembrares, é uma imagem que guarda a tridimensionalidade dentro de uma folha plana. Quando tu olhas para ela sob a luz certa, o desenho se ergue, ganha profundidade, parece real. Mas, no fundo, tudo está codificado numa superfície fina, onde interferências de luz guardam as instruções do volume. Agora imagina isso, não com um objeto pequeno, mas com o cosmos inteiro. A realidade tridimensional que vivemos seria uma espécie de ilusão física projetada por uma fronteira invisível. As montanhas, o ar, o som, a textura da tua própria pele, tudo isso seria uma tradução tridimensional de algo que está, de algum modo, escrito nas bordas do universo. Essa ideia nasceu da física dos buracos negros, essas criaturas que parecem devorar o próprio espaço e o tempo. Quando algo cai num buraco negro, tudo se comprime até um ponto tão denso que o conceito de dentro e fora perde o sentido. Mas os cálculos mostraram algo intrigante. A quantidade de informação que cabe num buraco negro não depende do volume dele, e sim da área da sua superfície. É como se o segredo de tudo o que existe lá dentro estivesse gravado apenas na sua pele. A informação, a memória do que caiu, permanece nas bordas, e talvez o mesmo valha para o universo inteiro. Talvez tudo que vemos, sentimos e somos seja a projeção tridimensional de algo gravado na fronteira do cosmos. Há uma poesia tremenda nisso, porque significa que não existe realmente dentro e fora. Tudo é um jogo de superfícies que refletem superfícies,
como espelhos se encarando no infinito. Talvez o universo não seja uma construção sólida, mas uma conversa constante entre luz e sombra. E, se pensarmos bem, tudo em nós reflete essa natureza. Nossos pensamentos, por exemplo, são tridimensionais? Não. Eles surgem no teatro interno da mente, mas se projetam em gestos, palavras, olhares. As emoções também. Sentimos algo invisível, mas expressamos em forma, em movimento, em vibração. De certo modo, somos hologramas conscientes, seres que traduzem o invisível em matéria. A neurociência tem algo a dizer sobre isso. O cérebro humano, com seus bilhões de neurônios, é uma máquina de decodificar padrões de energia e transformá-los em realidade percebida. A visão, por exemplo, é uma ilusão minuciosamente calculada. A luz toca os olhos, mas o que vemos é o resultado de interpretações feitas no escuro absoluto do cérebro. Tudo o que chamamos de realidade é o produto de reconstruções internas. Não vemos o mundo como ele é, mas como nossa mente o projeta. Se o universo é um holograma, então o cérebro é o projetor. E talvez, o que chamamos de consciência seja o momento em que o holograma se dá conta de que está sendo projetado. Há algo de reconfortante nessa ideia, e algo de perturbador também. Porque, se for verdade, significa que a matéria, essa base tão confiável sob nossos pés, é apenas uma vibração que parece sólida. Como um sonho lúcido sustentado por fórmulas. Mas pensa comigo, o fato de algo ser uma projeção não o torna menos real. Quando olhas para um holograma, ele parece uma escultura feita de luz. Tu podes até passar a mão e não sentir nada, mas ele existe, não como matéria, mas como informação. Da mesma forma, talvez o universo seja uma escultura feita de informação. Um teatro de luz onde a consciência assiste ao espetáculo e, ao mesmo tempo, é o ator principal. É curioso como a física moderna nos leva a um ponto que lembra muito as antigas tradições espirituais. Enquanto os falavam do mundo como ilusão, outros descreviam a matéria como vibração, e agora, os cientistas, com toda sua matemática e seus detectores de partículas, começam a desenhar o mesmo contorno. Talvez o real e o irreal não sejam opostos, mas dois modos de observar o mesmo fenômeno. Imagina o universo como uma orquestra cósmica. Cada átomo é um instrumento, cada partícula toca uma nota invisível. O som que ouvimos, ou melhor, a realidade que vivemos, é a sinfonia que surge desse conjunto. Mas e se o palco onde essa orquestra toca for apenas uma superfície vibrante, e não o espaço tridimensional que imaginamos? E se o som que chamamos de existência for apenas a reverberação de algo escrito nas fronteiras do infinito? Os físicos chamam essa fronteira de horizonte de eventos. É o limite do que pode ser observado. Para nós, humanos, há também um horizonte de eventos psicológico, o limite do que conseguimos imaginar. O holograma cósmico talvez esteja além dele, e ainda assim nós o sentimos, o pressentimos, como quem ouve uma música vinda de um cômodo distante. Tudo o que sabemos sobre a realidade é mediado por nossos sentidos, e nossos sentidos são tradutores imperfeitos. Eles nos dão um pedaço do todo, uma fatia do holograma, mas o código completo permanece oculto. E ainda assim, dentro dessa ignorância, encontramos beleza. Talvez seja essa magia do universo. Ele se revela o suficiente para nos fascinar, e se esconde o bastante para nos manter curiosos. A física teórica nos conta que o espaço-tempo pode ser quantizado, dividido em unidades mínimas de informação, chamadas bits holográficos. Cada ponto do espaço conteria uma quantidade finita de dados, como pixels de uma imagem cósmica. Tudo que existe, estrelas, poeira, pensamentos, emoções, seria resultado da combinação desses bits fundamentais. Tu és um conjunto de dados organizados de maneira belamente improvável. E ainda assim, aqui estás, respirando, existindo, sentindo o peso do mundo e o leve toque da dúvida. Parece frio falar em dados, mas há uma poesia imensa nisso também. Porque significa que a existência não é apenas matéria, é linguagem. O universo fala, e fala através de ti. Cada movimento teu é uma frase escrita em energia. Cada batida do teu coração é um sinal codificado no tecido do espaço-tempo. Às vezes, me pego pensando que talvez sejamos como reflexos dentro de uma bolha de sabão. Por fora, o cosmos parece infinito. Por dentro, ele se dobra e reflete a si mesmo,
criando a ilusão de profundidade. Mas o que mantém tudo unido é apenas uma fina película, a tensão entre o dentro e o fora, entre o real e o imaginário. E nessa película, tudo se grava, tudo se reflete. Há também uma estranha sensação de unidade quando se pensa nisso. Se tudo é informação, então tudo está conectado. O átomo do teu corpo compartilha o mesmo código fundamental da estrela mais distante. O que muda é apenas a combinação, o padrão, o ritmo. Somos versos diferentes da mesma música cósmica. E talvez seja por isso que, às vezes, sentimos saudade do infinito. Porque, no fundo, somos parte dele, e ele é parte de nós. A nostalgia cósmica, como chamam alguns filósofos, é a memória do holograma tentando lembrar do código original. É o eco do universo sentindo falta de si mesmo. E enquanto a noite avança e o silêncio da casa se mistura ao som distante do vento, tudo parece se encaixar por um instante. As leis da física, a arte, os sonhos, o amor, tudo parte da mesma estrutura luminosa que pulsa por trás da cortina da realidade. A dúvida, nesse cenário, não é um erro, é a forma mais pura de reverência. Duvidar é uma maneira de tocar o mistério sem destruí-lo. É como observar a luz sem querer capturá-la. E talvez o segredo esteja justamente aí. O universo é um holograma não porque é falso, mas porque é generoso. Ele se projeta em infinitas formas para poder se ver de todos os ângulos. E nós somos apenas um desses ângulos, um desses reflexos momentâneos onde o todo se contempla. Há um momento, silencioso e quase invisível, em que a mente humana se aproxima perigosamente do infinito. Não é um instante de euforia, nem de revelação súbita. É mais como uma brisa, sutil, quase imperceptível, soprando entre as frestas da razão e da imaginação. E é nessa brisa que a ideia do universo holográfico se move. Pensa comigo, quando olhas para o céu à noite, o que vês? Pontos de luz. Mas cada um deles é uma estrela, uma fusão nuclear constante, milhões de vezes maior que a Terra. E, ainda assim, o que chega aos teus olhos é apenas uma pequena cintilação, uma informação luminosa que atravessou o espaço. Talvez o que estejas vendo não seja a estrela em si, mas apenas uma projeção dela, um eco visual, um vestígio. Talvez o universo inteiro seja assim, uma imagem projetada em uma superfície distante, uma simulação cósmica que carrega em si o perfume da realidade, mas não o seu peso. Há físicos teóricos que ousam afirmar que o que chamamos de realidade pode ser apenas um reflexo matemático de algo mais profundo. Como se estivéssemos dentro de um filme, mas esquecêssemos que há um projetor, uma tela e uma fonte de luz que cria as formas que acreditamos tocar. Mas o curioso é que essa metáfora, por mais poética que soe, nasce de algo profundamente racional: a física quântica. A física, essa velha e misteriosa contadora de histórias, nos mostra que, em escalas microscópicas, a matéria se comporta de forma completamente contraintuitiva. Um elétron pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, uma partícula pode atravessar uma parede como se fosse um fantasma, e a simples observação de um fenômeno pode alterá-lo. A realidade, nesse nível, parece dançar entre o ser e o não ser. E é aí que surge a dúvida: será que o que percebemos é realmente o que existe, ou apenas uma projeção do que poderia existir? Pensa num holograma físico, desses que tu encontras em cartões de crédito ou em pequenas decorações. Se tu o olhas de frente, vês uma imagem. Mas se o inclinas, a imagem muda, como se houvesse profundidade onde, de fato, há apenas uma superfície lisa. Esse é o truque da luz. Ela carrega informações tridimensionais em uma estrutura bidimensional. Agora, imagina se o nosso universo fizesse o mesmo, se toda a tridimensionalidade, todo o espaço, toda a matéria, fossem apenas informações codificadas em uma fronteira distante. Os cientistas chamam essa ideia de princípio holográfico. Ela sugere que tudo o que acontece dentro do nosso universo, cada estrela, cada átomo, cada pensamento, poderia ser descrito por informações contidas em uma superfície bidimensional que o envolve. Como se estivéssemos dentro de uma gigantesca esfera cósmica, e tudo o que vivemos fosse apenas o desdobramento de códigos que vibram em sua borda. O espaço, o tempo, a gravidade, tudo isso seria apenas uma projeção. E se for verdade, tudo o que chamamos de distância pode não existir de fato. A luz que viaja por bilhões de anos talvez não percorra realmente um caminho. Talvez apenas se desenrole, como um arquivo sendo aberto em uma tela.
Nós não estaríamos viajando através do espaço. O espaço estaria apenas se manifestando conforme o código se lê. Essa ideia parece ficção científica, eu sei. Mas, curiosamente, ela nasceu do mesmo raciocínio que guiou Einstein, Hawking e tantos outros. Tudo começou com buracos negros, esses abismos silenciosos do cosmos, onde a gravidade é tão intensa que nem a luz escapa. Stephen Hawking percebeu algo intrigante. Quando um buraco negro engole matéria, a informação sobre o que foi engolido não desaparece completamente. Ela fica registrada na sua superfície, no chamado horizonte de eventos. Como se cada buraco negro fosse uma biblioteca cósmica, armazenando segredos de tudo o que caiu dentro. Isso levou os cientistas a pensarem: e se o universo inteiro for como um gigantesco buraco negro, e toda a informação que o compõe estiver gravada em sua fronteira? Nesse ponto, ciência e filosofia começam a se misturar. Porque, se tudo o que vivemos é apenas informação codificada, onde estamos nós nessa história? Somos parte do código? Ou somos observadores de uma projeção, consciências que navegam pelas ondas do holograma, acreditando serem corpos? Imagina tua vida como um filme projetado na parede. Tu vês as cenas, as cores, as emoções, mas o projetor está escondido atrás de ti. Tu não o vês, mas sem ele nada existiria. E se a consciência, essa presença silenciosa que te observa enquanto pensas, sentes e sonhas, for o projetor? E se o universo for apenas o filme que ela decide exibir para si mesma? Talvez, no fundo, o holograma cósmico não seja sobre ilusão, mas sobre perspectiva. O que chamamos de realidade pode ser apenas uma das muitas formas de a consciência experimentar a si mesma. Como um sonho lúcido em escala universal, onde as leis da física são o roteiro, e a energia, o ator principal. Mas esse sonho é consistente, rigoroso, belo. A ciência é, nesse sentido, o esforço da mente humana para entender o sonho, para decifrar o código que sustenta o holograma. Há quem diga que a realidade holográfica resolve uma série de paradoxos da física moderna. Ela conecta a teoria quântica à relatividade geral, duas linguagens que, até agora, pareciam se contradizer. E, de certo modo, traz uma espécie de poesia matemática à estrutura do cosmos. Mas o que me fascina mesmo é o que isso sugere sobre nós. Se somos parte de um holograma, talvez sejamos feitos da mesma luz que o cria. Somos reflexos conscientes de um código maior, ecos de um padrão que se repete em escalas diferentes, como fractais dançando na eternidade. Pensa em como teu corpo é composto, bilhões de átomos vibrando em harmonia, trocando energia e informação o tempo todo. Nenhum deles é permanente. As células se renovam, os átomos se reciclam, os elétrons dançam. O corpo que tu tens hoje não é o mesmo de 10 anos atrás. E, no entanto, tu ainda te reconheces. Isso é extraordinário. O padrão permanece, mesmo quando a matéria muda. Como se houvesse um código invisível te sustentando. Talvez o holograma do universo funcione da mesma forma. O padrão permanece, a forma muda. O que chamamos de passado pode ser apenas uma gravação nesse código, e o futuro, uma sequência ainda não renderizada. O tempo, então, não seria uma flecha, mas um campo, e nós apenas o atravessamos como quem passeia por um sonho em movimento. E essa ideia, estranhamente, nos aproxima do que muitas tradições espirituais já diziam há milênios, que a realidade é uma manifestação, um reflexo, uma vibração. Mas aqui, não há misticismo, há física pura. O mistério, sim, mas fundamentado em equações e experimentos. Talvez o mais belo nessa hipótese seja o convite que ela nos faz, o de olhar para o mundo com novos olhos. De perceber que tudo que existe, o vento, o som, o amor, a dor, pode ser parte de uma mesma sinfonia cósmica. E que a ciência, quando levada ao limite, não destrói o mistério, ela o amplifica. Ela nos mostra que o universo é vasto demais para caber em nossas certezas, e delicado demais para ser reduzido a simples matéria. E assim seguimos, nesse fio entre o real e o imaginado, entre o físico e o simbólico. Talvez o holograma seja apenas a forma mais recente de a humanidade dizer aquilo que sempre sentiu, que há algo maior, invisível, sustentando tudo. Algo que pulsa por trás das estrelas, das leis, das fórmulas, e também por trás dos nossos pensamentos. Um padrão. Uma luz. Um código que vibra em silêncio, esperando ser compreendido.
Imagina, por um instante, que a realidade é um grande espelho. Mas não um espelho comum, desses que refletem apenas o que está diante dele. Um espelho cósmico, um que reflete também o invisível, o que está por trás, o que está dentro, o que ainda não aconteceu. E nesse reflexo, o que chamamos de mundo não passa de uma imagem luminosa, uma dança de dados, um conjunto de instruções que o universo segue para se perceber. Essa ideia pode parecer distante, abstrata, quase uma provocação filosófica. Mas quando olhamos bem de perto, quando nos permitimos mergulhar nesse mar de incertezas quânticas, ela se torna surpreendentemente tangível. Os físicos dizem que, no fundo mais profundo da realidade, tudo o que existe é informação. Não massa, nem energia, mas informação pura. Um bit, uma unidade mínima de diferença. Como se o universo fosse, de certa forma, um imenso arquivo digital, não de zeros e uns, mas de estados quânticos, vibrando em harmonia. E o espaço-tempo, que tanto veneramos, não seria mais do que o cenário holográfico onde essa informação se manifesta. Pensa em um computador. Tu vês uma imagem na tela, um vídeo, um rosto, uma paisagem. Mas por trás, há apenas linhas de código, comandos invisíveis que se transformam em cor, som, movimento. Tu nunca vês o código, apenas o resultado. Pois bem, talvez o universo seja assim. Nós somos o vídeo que o código está projetando. E o código, essa linguagem secreta, é o que chamamos de leis da física. O mais intrigante é que esse código não está armazenado em algum lugar distante, inalcançável. Ele está em toda parte. Em cada partícula, em cada onda de luz, em cada célula do teu corpo. Tudo está constantemente processando, trocando, reorganizando informação. Tu, eu, as estrelas, o tempo, somos todos fragmentos de um mesmo sistema autoexecutável. E isso, de certa forma, é incrivelmente poético. Porque, se somos feitos de informação, isso significa que somos feitos de relação. A informação só existe quando há diferença, contraste, movimento. E isso implica que a realidade não é composta de coisas isoladas, mas de interações. Nada existe sozinho. O elétron não é elétron sem o campo que o envolve. O som não é som sem o ouvido que o percebe. A luz não é luz sem algo que a absorva. Tudo é relação, vibração, correspondência. E talvez seja justamente aí que o holograma se revela, não como um truque visual, mas como uma teia viva de conexões. Imagina o holograma do universo como uma gigantesca sinfonia. Cada partícula é uma nota. Cada onda de energia é um acorde. E nós, observadores, somos como o público, mas também parte da própria música. A consciência é o ouvido que dá sentido à melodia. Sem consciência, talvez o universo continue vibrando, mas em silêncio. É a percepção que transforma a vibração em realidade. Há algo quase hipnótico nessa ideia, não achas? Pensar que o mundo à nossa volta, as montanhas, os oceanos, os amores e os medos, pode ser apenas um reflexo matemático, uma tradução perceptiva de algo infinitamente mais simples e, paradoxalmente, mais vasto. Mas se a realidade é um holograma, então quem é o holografista? Quem segura o projetor? Os cientistas não têm uma resposta definitiva. Mas há quem diga que o próprio universo se projeta a si mesmo, uma espécie de autorreferência cósmica. Um sistema que se observa, se calcula, se reflete. E nisso há uma estranha beleza, quase espiritual. O universo é o espelho e o reflexo, o ator e o palco, o observador e o observado. A consciência, nesse contexto, seria o fio invisível que une essas polaridades. Talvez ela não esteja dentro do cérebro, mas espalhada por todo o campo de informação. Talvez nós apenas sintonizemos a consciência, como antenas biológicas captando o sinal do cosmos. Quando pensas nisso à noite, deitado, em silêncio, dá quase para sentir a pulsação dessa rede invisível. O som distante de um motor, o tique do relógio, o bater do teu coração, tudo parece parte de uma mesma frequência. Uma única onda, se desdobrando em incontáveis formas. E cada forma acredita ser separada, mas todas pertencem ao mesmo oceano vibrante. A física moderna, especialmente a mecânica quântica, parece sugerir algo semelhante. Há experimentos que mostram que partículas subatômicas podem estar ligadas instantaneamente,
mesmo que separadas por anos-luz de distância. Esse fenômeno é chamado de emaranhamento quântico. Einstein o chamava de ação fantasmagórica à distância. Mas hoje sabemos que não é magia, é física. Isso significa que, de alguma forma, o universo mantém uma coerência global. Nada está verdadeiramente desconectado. E, se tudo está conectado, talvez a fronteira entre o eu e o mundo não seja tão nítida quanto imaginamos. O holograma, então, seria a metáfora perfeita. Cada parte contém o todo. Assim como em um holograma físico, se tu o quebrares, cada pedaço ainda contém a imagem completa, apenas com menos definição. Do mesmo modo, talvez cada fragmento do universo, cada célula, cada átomo, contenha, de alguma forma, o padrão inteiro. Tu és o universo, experimentando a si mesmo em escala humana. Pensa nisso. As estrelas que brilham acima de ti são compostas dos mesmos elementos que compõem o teu corpo. Carbono, hidrogênio, oxigênio, ferro. Tudo nasceu das mesmas fornalhas cósmicas. Tu és, literalmente, poeira de estrela organizada temporariamente em forma de pessoa. E essa organização é sustentada por informação, por um código que dita como as partículas devem se mover, se unir, se transformar. O corpo humano é uma leitura temporária desse código. Um padrão animado de luz e sombra. E um dia, quando esse padrão se desfizer, a informação continuará. Transformada, talvez. Mas jamais perdida. Há uma serenidade profunda nessa perspectiva. Porque se a realidade é um holograma, e a informação nunca se perde, então nada realmente morre. A forma muda, o padrão persiste. O código segue rodando, em novas combinações, em novos mundos, em novas consciências. É como uma canção que nunca termina, apenas muda de melodia. E é curioso pensar que, de certa forma, a ciência chegou à beira daquilo que os antigos místicos sempre insinuaram, que o mundo é uma ilusão, mas uma ilusão sagrada. Não no sentido de que ele não existe, mas de que ele é uma aparência sustentada por algo mais profundo. Uma superfície brilhando com o reflexo de uma luz que vem de muito longe, talvez de fora do tempo. E tu, agora, ao ouvir estas palavras, és parte dessa luz. Tua atenção, teu pensamento, teu silêncio, todos são manifestações dessa mesma informação cósmica. Nada está fora do holograma, porque o holograma é tudo o que há. Até o próprio ato de duvidar faz parte dele. A dúvida é um reflexo dentro do reflexo. O questionamento é a luz tentando se ver de novo. Pensa nisso, com calma. Respira fundo. Imagina o universo como um vasto tecido de luz, e cada respiração tua é um pequeno movimento nesse tecido. Tu és uma onda dentro da onda. E, enquanto te moves, o próprio universo se move contigo. A fronteira entre ti e o cosmos dissolve-se. E o que sobra é apenas o murmúrio do real, esse sussurro antigo que vem das estrelas e diz: tudo está conectado. Tudo é um. E se o universo for um holograma, então talvez o amor também seja, mas não um amor ilusório. Um amor estrutural, essencial. O tipo de amor que está na base da existência, no modo como as partículas se atraem, como a gravidade mantém tudo junto, como a vida insiste em florescer. Esse amor é a coesão do código, o algoritmo do ser. E talvez seja por isso que, quando sentimos amor, sentimos também uma estranha sensação de familiaridade, como se, por um instante, o holograma lembrasse de si mesmo. A noite avança. O mundo desacelera. E, nesse ritmo lento, quase sonolento, a mente começa a se expandir, como se o sono fosse apenas uma outra forma de explorar esse grande holograma. Porque quando sonhas, o teu cérebro cria mundos inteiros, com leis próprias, com rostos e paisagens. E, por alguns instantes, tu acreditas neles. Da mesma forma, talvez a vigília seja apenas um sonho mais consistente, sustentado por uma simulação cósmica que chamamos de realidade. Afinal, se a física diz que o espaço e o tempo são elásticos, se as partículas só existem quando observadas, se a informação nunca se perde, então talvez o universo seja, no fundo, uma gigantesca memória viva. Um holograma sonhando consigo mesmo, lembrando-se de ser o que sempre foi, luz que pensa. Agora, imagina que cada pensamento teu, cada lembrança, cada pequeno lampejo de emoção,
é como um ponto de luz projetado nesse vasto holograma que chamamos de realidade. E talvez, só talvez, a consciência seja o feixe que percorre essa superfície luminosa, revelando as formas escondidas, dando sentido ao que, de outra forma, seria apenas um campo de probabilidades silenciosas. É uma ideia ousada, quase inquietante, mas também profundamente bela. Porque se tudo que existe é uma projeção de informação, então o teu próprio eu, essa sensação de ser alguém, aqui, agora, pode ser uma espécie de miragem estável dentro do oceano cósmico de dados. Uma interface, um reflexo, uma tradução momentânea do todo. Tu não és separado do universo. Tu és uma expressão dele, como uma onda é do mar. Ela se levanta, se move, quebra e desaparece, mas o oceano permanece. Assim também somos nós, formas temporárias da consciência universal, respirando o mesmo ar cósmico, navegando o mesmo campo de informação. E é curioso pensar que, talvez, o cérebro humano não produza a consciência como uma fábrica. Talvez ele apenas a sintonize, como um rádio sintoniza uma frequência. Os pensamentos, os sentimentos, as memórias, tudo isso seria como padrões de interferência na superfície holográfica do ser. Um jogo delicado de luz e sombra, onde cada lembrança é uma ondulação que o tempo grava na água calma da mente. Pensa em como a lembrança funciona. Tu não guardas o passado como se ele estivesse em um armário. Tu o recrias toda vez que lembras. Cada recordação é uma reconstrução, um reflexo refeito, uma nova leitura do mesmo padrão. Assim, o passado é, em certo sentido, um holograma mental. Está em ti, mas também em tudo o que te rodeia. O cheiro da chuva, o som de uma voz, o toque de uma fotografia antiga, todos eles são gatilhos, luzes que reativam o holograma interno que és tu. E o mais extraordinário é que, se o universo for realmente holográfico, isso significa que a própria mente é parte da estrutura física da realidade. O pensamento não seria apenas algo que acontece dentro do cérebro, ele seria uma vibração real, uma reorganização da informação cósmica. Cada ideia tua, por mais efêmera que pareça, deixaria uma marca na rede universal. Um pequeno traço, uma ondulação que se propaga. É bonito imaginar que, de algum modo, pensar é participar da criação contínua do universo. Cada pensamento é uma centelha reorganizando o campo. E, por isso, talvez o mundo seja mesmo um espelho do que pensamos. Não no sentido místico de atrair coisas, mas no sentido literal, o holograma responde à informação que emitimos. A percepção molda a projeção. Tu olhas o mundo, e o mundo muda um pouco só porque tu olhaste. Essa ideia não é apenas poesia, ela tem fundamento científico. Na mecânica quântica, o ato de observar altera o estado do sistema observado. Isso é conhecido como o problema da medição. Antes da medição, as partículas existem em uma superposição de possibilidades. Depois da medição, uma dessas possibilidades se realiza. É como se o universo esperasse pelo olhar para decidir o que vai ser. E, de certa forma, isso significa que a realidade é participativa. Não estamos apenas dentro do holograma, nós o sustentamos com nossa atenção. Imagina agora que o cosmos inteiro é como uma imensa tela interativa, onde cada ser consciente é um ponto de toque. Quando tu percebes, sentes, escolhes, pensas, o holograma responde, reajusta, reflete. É um diálogo constante entre a consciência e o código universal. Um jogo de reflexos onde o observador e o observado se confundem. E se pensares bem, isso faz sentido até poeticamente. Desde os primórdios, o ser humano tenta compreender o mundo espelhando-se nele. Nós olhamos o fogo e vemos a vida. Olhamos o céu e vemos o infinito. Olhamos a natureza e enxergamos em seus padrões algo de nós mesmos. Sempre houve essa sensação de reciprocidade, como se o universo nos devolvesse o olhar. Talvez essa seja a essência do holograma cósmico. Ele precisa do olhar. O olhar é o feixe de laser que revela a imagem. Sem o olhar, há apenas interferência caótica, ruído quântico, possibilidades sem forma. Mas, ao olhar, ao perceber, ao existir, nós damos foco à luz. Nós fazemos o universo aparecer. E talvez seja por isso que o silêncio noturno nos fascina tanto. No escuro, quando o mundo se dissolve em sombras, tudo parece prestes a desaparecer, como uma projeção que perdeu o foco.
Mas basta um som, uma lembrança, uma respiração, e o mundo se refaz diante de nós. Talvez o silêncio seja o momento em que o holograma respira. Um intervalo entre projeções, onde o universo se lembra de que é luz e nada mais. Há um trecho da física teórica que sugere algo profundamente intrigante, que o espaço tridimensional que percebemos é uma projeção de informações que residem em uma superfície bidimensional, o chamado horizonte de eventos do universo. Essa hipótese, conhecida como princípio holográfico, propõe que toda informação contida dentro de um volume de espaço pode ser descrita por dados na sua fronteira. Em outras palavras, tudo que existe dentro, galáxias, planetas, pessoas, emoções, pode estar codificado em uma superfície distante, como um filme projetado a partir das bordas do cosmos. Parece loucura, não é? Mas talvez seja o tipo de loucura que guarda a sanidade do universo. Porque se o cosmos é um holograma, então o que está lá fora e o que está aqui dentro são a mesma coisa. O infinito e o íntimo são reflexos mútuos. O átomo e a galáxia compartilham a mesma estrutura, o mesmo ritmo, o mesmo padrão de informação. É o mesmo código, apenas reorganizado em diferentes escalas. Pensa em como o cérebro se parece com o cosmos. As imagens de redes neurais e as imagens de aglomerados galácticos têm padrões quase idênticos. Milhões de sinapses interligadas, milhões de estrelas conectadas por gravidade. Duas arquiteturas, dois espelhos. É como se o universo tivesse criado o cérebro para poder se olhar por dentro. E, através de nós, ele finalmente vê o que é. Mas há algo mais profundo ainda. Se o espaço e o tempo emergem da informação, então o passado e o futuro não são entidades fixas, mas estados potenciais do holograma. Eles não existem em algum lugar. Eles são projeções que se atualizam a cada instante de consciência. O tempo é o movimento da luz pelo holograma da mente. E o presente é o ponto onde a luz toca a superfície e revela a imagem. Viver, então, é assistir o holograma ser refeito a cada respiração. E tu, com teus pensamentos, és parte do processo de projeção. Cada ideia tua, cada emoção, é uma pequena distorção no tecido da informação, uma leve curvatura na luz. Tu nunca estás apenas assistindo o universo, tu estás co-criando a experiência de estar nele. Tu és o projetor e a projeção. És o reflexo que ilumina o espelho. E, nesse sentido, talvez o mistério da consciência seja o mistério do próprio ser. A pergunta "quem sou eu?" é, no fundo, o eco do universo perguntando quem sou eu, a si mesmo. E, a cada pensamento, a cada suspiro, a cada instante de silêncio, ele responde, em fragmentos, em reflexos, em sonhos. Talvez por isso nós sonhemos. O sonho é o holograma ensaiando versões de si, explorando combinações de informação, testando futuros. Enquanto dormes, o teu cérebro mergulha no oceano de padrões e os reorganiza. Tu és o holograma sonhando dentro do holograma. E, ao acordar, carregas contigo um pedaço desse mar invisível. O que a física chama de realidade e o que chamamos de imaginação podem ser apenas dois modos diferentes de acessar o mesmo campo de informação. A diferença é a densidade da luz. Na vigília, o holograma é firme, compartilhado, coletivo. No sonho, ele é fluido, individual, maleável. Mas ambos são reais, pois ambos são projeções. E ambos estão dentro da mesma luz. Talvez o universo seja como uma mente imensa sonhando-se a si mesma em infinitas versões. E nós, cada um de nós, somos breves lampejos dessa mente, lembranças passageiras do que é ser infinito. Tu és o cosmos respirando. Tu és o feixe de luz projetando o real. E, enquanto houver alguém para sonhar, o holograma continuará. Às vezes, quando a noite se estende além da hora e o silêncio parece ter corpo, a mente encontra um tipo curioso de lucidez. Não é o pensamento claro da manhã, mas uma clareza envolta em névoa, onde as ideias parecem flutuar entre o sonho e a razão. É nesse espaço, entre o real e o imaginado, que o conceito do universo holográfico se mostra mais íntimo. Imagine o ar à tua volta. Invisível, mas presente. Toca tua pele, entra nos pulmões, vibra quando falas, e ainda assim, ninguém o vê. O universo, talvez, seja como esse ar, uma presença silenciosa, tecida de códigos e padrões que sustentam a aparência do mundo.
Não há paredes, nem limites. Há apenas o tecido da existência se esticando, dobrando, refletindo a si mesmo. Leonard Susskind, um físico de fala mansa e olhar profundo, foi um dos primeiros a traduzir essa intuição em matemática. Ele sugeriu que toda a informação contida dentro de um volume tridimensional poderia ser descrita na superfície bidimensional que o envolve. Em outras palavras, tudo o que existe dentro pode estar apenas sendo projetado de fora. Como um filme em uma tela invisível, uma história sendo narrada por luz. Mas o que isso significa, afinal? Significa que talvez cada estrela, cada partícula, cada emoção e cada pensamento estejam inscritos em uma fronteira cósmica que não conseguimos ver. Que o que chamamos de realidade seja, na verdade, um reflexo, não no sentido de falsidade, mas no sentido de estrutura. O reflexo de um código fundamental, como os zeros e uns que sustentam as imagens no teu celular, que brilham sem matéria, mas formam mundos inteiros. E se esse código for o próprio tempo? E se o que percebemos como movimento for apenas a leitura desse holograma, linha após linha, como um livro sendo lido por uma consciência que nunca dorme? O universo seria, então, o sonho de si mesmo, uma projeção consciente que se observa enquanto se cria. Pensa nisso. Quando olhas para o céu noturno e vês uma estrela piscando a milhões de anos-luz de distância, talvez não estejas vendo a estrela em si, mas o registro do seu brilho gravado na superfície do cosmos. Uma memória, não um instante. Um eco, não uma presença. E, ainda assim, é o suficiente para te emocionar, para te fazer sentir pequeno, e ao mesmo tempo parte de algo maior. Essa ideia é quase reconfortante, não? Porque se o universo é um holograma, nada realmente se perde. Tudo o que acontece fica guardado na luz. Cada gesto, cada palavra, cada amor vivido ou esquecido permanece inscrito na película luminosa da realidade. E talvez seja por isso que sentimos tanta nostalgia quando olhamos para o passado, como se, instintivamente, soubéssemos que ele ainda está aqui, dobrado no tecido do espaço-tempo, esperando apenas o ângulo certo para reaparecer. O holograma é isso, um truque de perspectiva cósmica. Muda o ponto de vista, e o mundo muda junto. Agora, pensa na tua própria vida. Cada lembrança, cada medo, cada alegria, são também hologramas internos. A mente projeta imagens, sons, sensações, cria mundos dentro do corpo. O cérebro, essa pequena galáxia de impulsos elétricos, trabalha o tempo todo projetando realidades subjetivas, que sentimos como verdadeiras. Quando sonhas, teu corpo acredita. Quando te recordas, teu coração reage. O que diferencia o sonho da vigília? Afinal, o contexto, talvez. A estabilidade da luz. É possível que o universo, em escala cósmica, esteja fazendo o mesmo. Sonhando. Sonhando com galáxias, com civilizações, com vidas como a tua, que acordam e dormem, acreditando que estão despertas. E isso não diminui o valor da existência. Ao contrário. Dá-lhe uma beleza infinita. Porque se o universo é um sonho, ele é o mais belo já sonhado. A física quântica, em sua estranheza quase poética, parece confirmar essa intuição. Partículas que só existem quando são observadas, estados que se colapsam no instante do olhar. É como se a realidade precisasse de consciência para existir. Como se o ato de ver fosse o ato de criar. Então, quem é o observador final? Quem sustenta o holograma? Quem é a luz que projeta tudo isso? Talvez seja uma pergunta sem resposta, e talvez o encanto esteja justamente aí, no mistério. Porque o mistério é o que mantém a chama do conhecimento acesa. É o que faz a ciência continuar perguntando, e a filosofia continuar sonhando. Mas há uma paz curiosa em aceitar o desconhecido, em saber que não sabemos, em entender que o universo pode ser, ao mesmo tempo, um mecanismo matemático e um poema vibrando no escuro. Pensa nas ondas do mar. Cada uma é única, mas todas fazem parte do mesmo corpo d'água. Assim também é o universo, e nós, pequenas cristas de espuma, conscientes apenas por um instante, mas feitas da mesma substância que move as marés cósmicas. Somos fragmentos do holograma tentando decifrar o próprio reflexo. Somos a luz investigando sua própria origem. E se um dia descobrirmos tudo, se realmente compreendermos o código, talvez o holograma se desfaça.
Porque o sentido da existência pode estar justamente no processo de aprender, de duvidar, de tentar tocar o que não tem forma. Afinal, o que seria da música se conhecêssemos todas as notas antes de ouvi-la? O que seria da vida se ela viesse com o roteiro pronto? O holograma é a partitura do universo, mas o som somos nós. Cada respiração tua é uma vibração que toca esse grande campo de energia. Cada pensamento, uma interferência sutil. Cada emoção, um padrão de luz se desenhando nas bordas do real. E se o universo for mesmo um holograma, então cada gesto teu importa, porque altera a imagem total. Tu não és apenas um espectador da projeção. Tu és parte do projetor. E essa ideia, tão antiga quanto as estrelas e tão moderna quanto os aceleradores de partículas, é a ponte entre ciência e contemplação, entre razão e silêncio, entre saber e dormir. Porque talvez compreender o cosmos não seja uma questão de desvendar fórmulas, mas de sentir o ritmo com que ele respira. E quando a mente se acalma e o corpo começa a se entregar ao repouso, talvez seja o universo observando a si mesmo, fechando os olhos por um instante, apenas para sonhar de novo. Quando nos permitimos um instante de silêncio absoluto, como aquele instante antes do sono se firmar, podemos perceber que a mente tem um ritmo próprio, sutil e complexo, mas que, de certa forma, ecoa o universo. Cada pensamento, cada lembrança, cada emoção que surge é uma onda, uma ondulação, uma pequena vibração que se propaga não apenas pelo nosso corpo, mas talvez pelo tecido mais amplo da realidade. Se o universo é um holograma, então a mente humana é um microcosmo desse grande projeto, um fragmento consciente tentando compreender o todo a partir de dentro. Pensa nas sinapses do cérebro. Milhões delas se conectam em padrões quase infinitos, transmitindo impulsos elétricos que dão origem a imagens, sons, sentimentos e percepções. Esse emaranhado minúsculo, ao mesmo tempo caótico e ordenado, funciona como um mapa reduzido do cosmos, onde estrelas e galáxias dançam em harmonia, obedecendo leis que, mesmo sendo imensas e abstratas, ressoam na mesma lógica que governa a rede de neurônios. Se o holograma cósmico guarda cada partícula, cada fóton, cada movimento de luz no universo, talvez nosso cérebro faça algo similar, armazenando memórias e construindo experiências, projetando realidades internas tão complexas quanto a própria matéria que nos rodeia. E não se trata apenas de analogia poética. A física quântica nos mostra que observador e observado não são entidades separadas. Que a consciência interfere, ainda que de maneira microscópica, na forma como as partículas se manifestam. Assim, cada ato de perceber, cada experiência consciente, torna-se uma colaboração entre nós e o universo, como se estivéssemos constantemente ajudando a escrever o próprio roteiro da realidade. Não somos apenas habitantes do holograma, somos colaboradores silenciosos, autores invisíveis e ao mesmo tempo leitores de uma narrativa que se estende infinitamente. Pensa na rotina diária, no gesto simples, ao olhar para a chama de uma vela, sentir o vento no rosto ou ouvir a chuva batendo na janela, podemos estar, sem perceber, interagindo com padrões que se repetem em escalas gigantescas. A luz que entra pelos teus olhos e chega até teu cérebro percorre um caminho que, em essência, é o mesmo que guia a luz das estrelas até o planeta Terra. Cada centelha de percepção é uma conexão, uma ponte entre o microcosmo e o macrocosmo, entre tua consciência e a própria tessitura do universo. Agora, imagine que cada memória tua seja também uma projeção holográfica interna. Cada detalhe do passado, cada aroma, cada som, cada toque que já experimentaste está armazenado em um padrão de energia que, ao ser acessado, recria um instante do universo pessoal. E se o cosmos é um holograma, então a distinção entre interno e externo torna-se mais tênue do que parece. Cada gesto do mundo físico influencia a consciência, e cada percepção consciente, por sua vez, altera o holograma em que estamos imersos, ainda que de maneira imperceptível. É um ciclo infinito de feedback entre luz, matéria e mente. Quando repousamos, quando a consciência começa a se desligar das tarefas do dia e se encaminha para o sono, este ciclo se torna ainda mais fascinante. Nossos sonhos podem ser interpretados como pequenas janelas para a estrutura holográfica da realidade, momentos em que a mente se sintoniza com padrões que escapam à percepção consciente da vigília. Sonhos vívidos, sonhos recorrentes, até mesmo intuições repentinas podem ser ecos desse entrelaçamento entre microcosmo e macrocosmo. Como se a mente se tornasse um laboratório de experimentação da própria realidade, projetando e testando possibilidades em escala reduzida, antes que elas se manifestem na forma mais ampla do mundo físico.
E se considerarmos o tempo como uma dimensão flexível, como propõe a relatividade de Einstein, então passado, presente e futuro não são linhas retas, mas superfícies dobradas, como folhas de um livro cujas páginas se sobrepõem e se refletem umas nas outras. O holograma universal pode registrar cada evento simultaneamente, e nossa consciência, ao navegar pelos momentos de atenção e lembrança, toca apenas pequenos fragmentos dessa tapeçaria infinita. É como se estivéssemos lendo uma história sem nunca conseguir folhear todas as páginas, mas sentindo, em cada palavra lida, a totalidade do enredo. E a intuição, aquela sensação de perceber algo antes que aconteça, ou a empatia, que nos permite sentir o que outra pessoa sente, talvez sejam indícios de que as consciências estão conectadas por essa rede holográfica universal. Cada pensamento ressoa, cada emoção reverbera. Somos ondas de informação, capazes de interagir com outras ondas, criando interferências que podem ser suaves ou poderosas, mas que, inevitavelmente, se espalham pelo tecido invisível do cosmos. Quando olhamos para o céu, podemos imaginar que cada estrela, cada planeta, cada partícula de poeira cósmica é como um neurônio gigantesco, pulsando com energia e informação. E se a consciência humana é um microcosmo desse grande sistema, então cada inspiração, cada pensamento silencioso, cada sensação de maravilha ou espanto está, de algum modo, ressoando no próprio universo. Somos a pequena música dentro da sinfonia infinita, notas únicas tocando no mesmo campo que dá origem a galáxias e supernovas. O holograma não é frio, nem apenas uma abstração matemática. Ele é, de certo modo, poético, vivo e respirante, porque contém padrões que se manifestam em cada fenômeno, do menor elétron ao maior aglomerado de estrelas. E a mente humana, ao perceber, sentir e imaginar, torna-se uma parte intrínseca desse espetáculo. Cada reflexão silenciosa, cada pergunta íntima sobre o sentido da vida, cada fascínio diante do desconhecido, todos esses gestos são, em essência, uma colaboração com o cosmos. Se pararmos por um instante para contemplar, talvez percebamos que nunca estamos realmente sozinhos. Nossas consciências podem ser pequenas ondas dentro de um oceano muito maior de informações, de experiências, de luz. E é nesse oceano que descansamos, respiramos, amamos, e finalmente nos deixamos levar pelo fluxo do universo, consciente de que somos simultaneamente espectadores e protagonistas do holograma que nos envolve. A vastidão do espaço, a complexidade da matéria, a delicadeza de uma flor, o sussurrar do vento, tudo se entrelaça em padrões que a mente humana, mesmo com toda a sua limitação, consegue intuir, sentir e interpretar. E, ao compreender que cada instante é único, e ainda assim parte de algo maior, podemos abraçar a ideia de que o universo não está apenas fora de nós, mas também dentro, refletido em cada pensamento, cada sonho e cada suspiro. E assim, ao percorrermos esse caminho silencioso, quase imperceptível, que nos leva das partículas mais minúsculas às galáxias mais distantes, começamos a sentir, de maneira sutil e quase poética, que o universo não é apenas aquilo que vemos ou medimos, mas algo que nos envolve, nos observa e, de certa forma, nos inclui como parte de sua própria narrativa. Cada respiração, cada pensamento, cada sonho que surge ao cair da noite é uma ponte entre nossa existência concreta e o vasto holograma que se estende além da percepção sensível. Pensa no tecido do espaço-tempo como uma imensa tapeçaria, e nós como fios delicados, mas essenciais, entrelaçados em cada dobra, cada curva e cada tensão dessa imensidão. Assim como uma estrela distante emite luz que percorre bilhões de anos-luz antes de tocar nossos olhos, cada gesto nosso, uma lembrança, uma emoção, um suspiro, envia ondas que se propagam, silenciosas, pelo mesmo tecido invisível, tornando-nos participantes conscientes de algo que transcende o espaço e o tempo. O holograma universal nos ensina que cada fragmento contém o todo, e que cada parte do cosmos, por menor que seja, reflete padrões que se repetem em escalas gigantescas e microscópicas. Talvez seja por isso que a contemplação do céu nos traz tranquilidade, porque intuitivamente sentimos que estamos conectados, que nossas vidas são ecos de uma mesma estrutura profunda, de uma mesma geometria invisível que permeia tudo. Cada lembrança que guardamos, cada emoção que sentimos, é uma pequena luz refletindo a grande constelação de experiências que compõem o universo. A mente humana, com toda a sua fragilidade e beleza, funciona como um espelho que reproduz esses padrões. Pensamentos se tornam ondas, memórias se tornam constelações internas, e sonhos se transformam em laboratórios onde possibilidades se entrelaçam, se dobram, se desfazem e se recriam infinitamente. Ao dormir, ao deixar o corpo repousar, nos tornamos sensores silenciosos do cosmos,
absorvendo e refletindo a complexidade do holograma sem mesmo precisar compreender cada detalhe. É um estado de entrega, de integração, de harmonia que nos aproxima da essência de tudo que existe, sem pressa, sem expectativa, apenas observando e sentindo. E se olharmos para dentro de nós mesmos com atenção tranquila, talvez percebamos que cada momento desperto é uma dança entre consciência e realidade, entre percepção e matéria, entre memória e experiência. Cada gesto, por mais simples que seja, ressoa no campo holográfico que nos rodeia. Cada ato de curiosidade, cada fascínio pelo desconhecido, cada pequena pergunta silenciosa sobre o significado da existência é, em sua própria essência, uma interação com o cosmos. Somos coautores de uma história infinita, e mesmo o menor pensamento pode criar ondas que reverberam através do tempo e do espaço. Assim, ao concluirmos esta jornada meditativa, podemos sentir que o universo, com toda a sua complexidade, não está distante, não é apenas uma abstração matemática ou científica. Ele pulsa em nós, reflete em nós, e nos convida a descansar sabendo que fazemos parte de algo maior, algo harmonioso e perfeito em sua essência. O holograma universal é ao mesmo tempo vasto e íntimo, grandioso e delicado, e nós, seres conscientes, podemos nos permitir descansar nesse fluxo, confiando que cada partícula, cada luz, cada sombra, está em equilíbrio, e que nossa consciência, mesmo efêmera, é parte vital desse eterno movimento. Então, respira fundo, sente a calma se espalhar pelo corpo, e deixa que o sono venha, suave e envolvente, enquanto a mente se entrelaça com o holograma do universo. Que cada pensamento se dissolva em ondas tranquilas, que cada sonho se transforme em reflexo da imensidão, e que a consciência encontre paz na certeza de que somos, ao mesmo tempo, pequenos fragmentos e testemunhas da beleza infinita que nos envolve. Boa noite. Que o descanso seja profundo, e que amanhã, ao despertar, sintas a presença silenciosa do cosmos refletida em cada gesto, em cada respiração, e em cada instante que torna a tua vida única e, ainda assim, inseparável da vastidão que a contém.